Graças a Deus por esta noite que nos concede de nós estarmos na presença de Deus. Quero já cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Esta noite é muito bom revê-los, os senhores, pastor da igreja. Deus continue nos abençoando. Eu tenho certeza que esta noite Deus vai trabalhar de forma especial mais uma vez. A noite está bastante quente, mas não impedirá que Deus brade de forma especial. Eu tenho aqui, queridos irmãos, uma palavra da parte de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9 e o verso 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9 e o verso 11. Eu tenho aqui o livro do meu amigo, pastor Juliano Freitas. Ele lançou no mês passado. O assunto é o aquecimento global e a Bíblia. Eu recomendo que os senhores comprem este livro. É um livro muito bom, editado por Juliano e comentado por Sade Barros, grande escritor da nossa igreja. Eu tenho certeza que será de tamanha importância você observar este livro, ler o que está acontecendo na nossa terra e o que isso tem a ver com a Bíblia. Ele explica o aquecimento global e o livro do Apocalipse, quando João estava na ilha de Pátimo e teve a revelação de Jesus Cristo. Ele explica tudo isso que está acontecendo nos dias atuais. É um livro muito interessante, abençoado, completamente inspirado. Eu quero aqui já fazer esta leitura da palavra de Deus, capítulo 9 do Evangelho de João e o verso 11. Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus, aleluia, fez lodo e untou os meus olhos e disse-me: vai ao tanque Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele me respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo e untou os meus olhos e disse-me: vai até o tanque Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Esta palavra que Deus colocou no meu coração é de tamanha importância para os dias em que nós estamos vivendo, vivenciando e passando. Eu louvo a Deus que em todo este tempo as Sagradas Escrituras diz, no capítulo 3 de Lamentações e o verso 2, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então eu louvo a Deus que as misericórdias do Senhor, ela tem se estendido uma vez mais na minha vida, na tua vida, e é por isso que nós estamos triunfando um pouco mais adiante. A Bíblia diz que se essas misericórdias não estivessem sobre as nossas vidas, nós já teríamos sido consumidos. Em outra palavra, o próprio Jesus, ele disse, e o evangelista Mateus, ele descreveu no capítulo 24 e no verso 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Eu louvo a Deus que Deus tem abreviado para a igreja dele na face da terra alguns dias. E por esta razão nós estamos glorificando a Deus, nós estamos de pé, exaltando e bendizendo o teu santo nome.
Somos gratos a Deus, porque até aqui tem nos ajudado, tem nos dado força e tem nos fortalecido em nossa caminhada. Mas o que eu quero dizer nesta noite, com a palavra que lemos, ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus. Observamos que Jesus foi um exemplo na história em fazer milagres, em fazer maravilhas, em curar, em salvar, em explicar e exortar a sua palavra. Não houve, nunca haverá alguém como Jesus. A Bíblia diz que Jesus, por onde passava, os teus milagres aconteciam. O que eu acho interessante é que o evangelista João, quando ele começa a descrever o livro de João, ele disse no capítulo 1 que Jesus Cristo era o Verbo. O que ele estava dizendo? Que no princípio, quando Jesus criou céus e terras, quando Jesus fez tudo aquilo segundo a tua palavra, ele também estava junto com Jesus. Aleluia! Então, Jesus Cristo era o Verbo. No capítulo 2, o evangelista João descreve que uma certa vez Jesus Cristo foi a uma festa de casamento, e naquela festa ele estava congratulando juntamente com os noivos, mas um episódio que era raro de acontecer: acabou o vinho, acabou a alegria, e a Bíblia diz que Jesus realiza nesta festa os teus primeiros milagres. Ele transforma água em vinho. Eita Deus Todo-Poderoso! A Bíblia diz também, o Evangelho de João descreve no capítulo 3, quando Nicodemos teve um encontro com Jesus Cristo. Foi o primeiro encontro que Nicodemos teve com Jesus Cristo. No capítulo 4, João descreve daquela samaritana que não tinha nenhum contato com o judeu, mas Jesus apresenta ela, e não só o apresenta como o pão da vida, mas ele mostra também que ele é a água da vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor! E assim por diante. No capítulo 5, Jesus vai até o tanque Betseba e cura um paralítico que estava ali esperando um milagre. A Bíblia diz que de tempo em tempo descia um anjo, e toda vez que o anjo descia ali, ele movimentava as águas, e aquele que se jogasse primeiro naquele tanque era curado. A Bíblia diz que aquele paralítico não tinha ninguém o ajudava, ninguém jogava ele nas águas, e estava ali há muito tempo. Mas uma certa vez, um homem chamado Jesus apareceu para ele e disse: tu não vai precisar se jogar nestas águas quando os anjos aparecer para ser curado, mas em nome de Jesus eu lhe digo: toma a tua cama e anda, perdoado estão os teus pecados. Este era um dos milagres que Jesus Cristo realizava. A Bíblia diz, queridos irmãos, e uma certa vez uma viúva de Naim estava fazendo o seu segundo trajeto, estava levando o teu filho para ser sepultado. Com ela uma grande multidão ia se lamentando, ia chorando. Quem sabe uns dizia para o outro: o que será desta viúva? O que ela vai fazer agora? Da onde virá o teu sustento? Mas eles mal sabiam que Jesus vinha com a tua comitiva. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Aquela comitiva de alegria, aquela comitiva da vida. E Jesus, aparecendo para ela, disse: oh mulher, aqui está o teu filho, em nome de Jesus, toma o teu filho. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Jesus, mais uma vez, aparece na história, ressuscitando. Jesus aparece mais uma vez na história, curando. E por que não dizer daquele paralítico de Cafarnaum? A Bíblia diz
que teus amigos levaram eles até Jesus, e não havendo lugar na casa, a casa estava amarrotada, Jesus pregando, Jesus ensinando, Jesus curando, Jesus fazendo maravilha, Jesus ensinando a verdade. Que verdade é essa? A verdade é essa que o apóstolo João escreveu no capítulo 17 e o verso 17: santifica-vos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Jesus ensinando esta palavra que conduz o pecador até o céu. Jesus disse: oh meu Deus, que todo aquele que vinha a ele, de maneira alguma ele o lançaria fora. Então eu observo que Jesus, pregando nesta casa em Cafarnaum, não tendo lugar para estes homens entrar com um paralítico, a Bíblia não diz como, mas eu imagino uma escada, ele subindo este paralítico, e a Bíblia diz que quando eles subiram este paralítico, destelharam o telhado aonde Jesus estava, e quando Jesus apareceu, quando ele desceu até Jesus, Jesus disse: toma a tua cama e anda. Mais um milagre que Jesus estava operando. Glória a Deus. Mas aqui, o que eu acho interessante, no capítulo 9, quando Jesus mais uma vez aparece na história, quando Jesus apresenta a tua forma milagrosa, quando Jesus apresenta a este cego de nascença, os teus discípulos logo perguntaram: Rabi, quem foi que pecou? E Jesus disse: não foi ele, nem muito menos o pai dele, mas foi para que a glória de Deus fosse manifestado na vida dele. Deus ainda faz milagre, Deus ainda realiza os teus milagres na face da terra. Nem tudo é consequência do pecado, nem tudo tem um porquê. Tem coisa que Deus não explica, tem coisa que é inexplicável, tem coisa que só Jesus faz. E isso foi uma das coisas que Jesus permitiu, que este cego de nascença nascesse com essa deficiência visual, para ele mais uma vez entrar na história e mostrar para toda a raça humana que ele era o Filho de Deus, ele era o profeta, ele é a raiz de Jessé. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que Jesus, observando este cego de nascença, ele faz mais um milagre. Só que quando eu estava lendo esta passagem, eu observei que esse não foi nenhum milagre igual eles faziam. Jesus sempre fez os teus milagres, e todos os teus milagres ficaram nessa Bíblia Sagrada escrita. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu acho interessante é que quando Jesus vai de encontro a este cego, Jesus não diz como disse ao cego de Jericó, perguntando: o que queres que eu te faça? Jesus faz uma das coisas mais nojentas. Quem sabe se fosse nos dias de hoje, nós não aceitaríamos, porque Jesus, ele cuspiu na terra. A Bíblia diz que ele fez lodo e passou nos olhos do cego. Aleluia. E como se não bastasse, disse: vai até o tanque Siloé e lava-te. Queridos, para o milagre ser realizado por completa e a obra de Deus ter manifestado de forma sobrenatural na vida daquele homem que estava, quem sabe, no mesmo lugar, eu imagino que todos os dias ele levantava pela manhã e ali os teus pais, os teus parentes, alguns amigos levavam ele até o lugar onde ele ficava pedindo uma esmola. Quem sabe alguém passando por tal lugar perguntava: aonde fica o bar do Zé? Aonde fica a mercearia do João? Ele era um ponto de referência. E alguém dizia: